seja louvado.
Você devia ter parado, o pai, né? Amados irmãos, ontem nós falamos sobre a passagem do Mar Vermelho, né? E hoje nós vamos falar sobre a passagem do Rio Jordão. Nós vamos aprender algumas coisas importantes que estão no capítulo 3 de Josué, a passagem do Rio Jordão. E ali está, então, pedir para Laurinha para colocar a Arca da Aliança. Nós vamos falar um pouco sobre a Arca da Aliança, que representava para o povo de Israel. Então, no capítulo 3 de Josué, nós vamos estar lendo sobre o que o Senhor falava para Josué e para o povo de Israel. Nós sabemos que Moisés já estava morto. Deus levantava Josué lá no capítulo 3. Deus disse para ele: seja forte e corajoso, não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, cumpre somente o que está escrito na minha palavra, e eu estarei contigo. E Josué então assume o posto de líder do povo, o grande Moisés. E nós sabemos algumas coisas interessantes sobre a caminhada pelo deserto e agora a chegada diante do Rio Jordão. E do outro lado, na outra margem, ficava Canaã, onde os espias já tinham ido ver como é que era Canaã, já tinham visto algumas coisas, onde também depois vão para Jericó. Enfim, eles estão sendo guiados por Deus. E nós queremos dizer que nessa nova caminhada, nessa caminhada de 2023, nós temos que continuar nessa mesma jornada, confiados que Deus estará guiando, amparando e protegendo as nossas vidas. Não vai ser um ano onde tudo vai ser maravilhoso, vai haver dificuldades, como aconteceu aqui com o povo de Israel. Depois de passar pelo Jordão, a primeira dificuldade era enfrentar Jericó. Os espias foram ver Jericó e já viram que Jericó era uma fortaleza, que o povo de Israel não conseguiria vencer Jericó. Mas Deus orienta Josué, como nós sabemos no texto, como Jericó fora destruída através da direção de Deus, e como Israel, orientado por Josué, fez o que Deus mandava. Então vamos aprender que haverá dificuldades, haverá Jericós na nossa caminhada em 2023. Mas se nós olharmos para Deus, obedecermos a palavra de Deus e confiarmos em Deus, as muralhas ruirão. Amém? Eu creio nisso, irmão. Por isso é que estou firme e não olho a não ser com esperança e com convicção de que Deus proverá na nossa caminhada. Capítulo 3 então de Josué diz assim: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passasse. Sucedeu que ao fim de 3 dias os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando vires a arca do Senhor, a arca da aliança, o vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e seguireis. Contudo, haja uma distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que não conheçais o caminho, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança, passai adiante do povo. Levantaram, pois, a aliança, a arca da aliança, e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Pois ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegares à borda das águas do Jordão,
Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 2 jovens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, quando os que levaram a arca chegaram até o Jordão, os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras e todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se um montão, muito longe de cima de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam do mar de Arabá, que é o mar salgado. Foram de todo cortadas, então passou o povo de fronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levaram a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Que Deus nos abençoe na meditação que vamos fazer da sua palavra. Amados irmãos, a caminhada de Israel foi muito desgastante e difícil. Estavam andando durante 40 anos pelo deserto, depois de terem saído de uma escravidão de 400 anos lá no Egito. Já falamos aqui que nesta caminhada eles andaram e caminharam e foram sustentados por Deus. Falamos ontem que enquanto caminhavam durante esses 40 anos, as suas vestes não se rasgavam, não se consumiam, as suas sandálias também não, seus pés não inchavam, e eles então estavam sempre sendo cuidados por Deus. E é interessante que eles estavam numa caminhada onde Deus fazia de tudo para cuidar do povo de Israel. E além de cuidar do povo de Israel nas suas vestimentas, Ele também cuidou na sua sede, dando água, na sua alimentação com as cordonizes e com o maná. Enfim, Deus cuidando. E agora eles estavam então diante de Canaã, mas do outro lado da margem, no Rio Jordão. E diz o texto da palavra de Deus que eles então, ao avistarem a terra de Canaã, Deus começou então a orientar como é que eles deveriam se comportar, como eles deveriam agir. E Josué foi o responsável por orientar o povo. Se hoje nós formos lá em Jerusalém, nós estamos em Israel, e nós fomos lá no lugar onde eles presumem que foi o lugar onde Israel passou, lá no Rio Jordão. Diz ali o Rio Jordão faz fronteira entre Israel e a Jordânia. Eu estava vendo lá na internet, hoje tem muita facilidade, né? Então lá tem um lugar onde tem as placas, mostrou o momento em que está em terra, quando o rio está em baixa vazão, como ele cai a sua largura, e mostrou quando ele está em alta vazão. Aí muitos vão ali então para conhecer o lugar onde o povo de Israel passou. E aí então a Jordão faz fronteira com a Jordânia, e então de um lado é Israel, do outro lado é a Jordânia. Tem soldados dos dois lados guardando esta fronteira. Mas aqui, voltando para o nosso texto, diz aqui o texto da palavra de Deus o seguinte, que Josué, de madrugada, aqui no versículo 1, né, ele vai receber orientação de Deus para ir estar orientando o povo a como atravessar o Rio Jordão. Então, irmãos, o que é interessante aqui é sempre isso. Eu sempre tenho
pudessem passar o Rio Jordão. E é nessa caminhada eles teriam que, depois de 3 dias, assumir uma postura. E aqui no versículo de número 2 diz assim: depois de 3 dias, os oficiais passaram dizendo, e ordenaram ao povo, dizendo: quando vires a arca da aliança do Senhor vosso Deus, que os levitas e os sacerdotes levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Então aqui, meus amados irmãos, o povo, nós sabemos que era um povo, muita gente. E diz aqui o texto então que Josué, junto com os oficiais, orientaram o povo. E eles deveriam assumir uma postura de obediência. Por isso eles passaram em todo Israel e diziam assim: quando vocês virem na arca do Senhor vosso Deus, que os levitas levam, vocês deverão então partir e seguir a arca do Senhor. Então, a primeira coisa que eu gostaria de que os irmãos pudessem estar entendendo aqui, nós vamos falar sobre a arca agora um pouco, sobre aquela imagem que vocês estão vendo aqui. Aqui diz o texto de uma forma bem clara que deveriam seguir aquilo que o Senhor estava dizendo e guiando. Não era o que Josué estava dizendo ou que os oficiais estavam dizendo. Quando aquela arca estivesse sendo levantada pelos levitas, a tribo de Levi era a única tribo que poderia levar a arca da aliança, ninguém mais, ninguém poderia tocar, somente a tribo de Levi, porque eles cuidavam do tabernáculo, depois lá no templo, era a única tribo que não tinha terra, era a tribo de Levi, e eles carregavam aquela arca, só eles podiam. Então, quando vocês verem os sacerdotes pegarem aquela arca e levantarem, vocês se levantem, quer dizer, eles deveriam estar atentos. Então, a primeira coisa que eu quero ressaltar para os irmãos é isso: nós temos que estar atentos à ação de Deus e o que Deus está fazendo. Muitos perdem o bonde da história, como a gente diz, né? Porque o bonde passa e nós perdemos a oportunidade de entrar nesse bonde da história e fazer história. Ficamos parados. E aqui diz o texto que eles deveriam caminhar e seguir aquela arca da aliança. Se eles assim não fizessem, eles perderiam esse momento precioso de passar perante o Rio Jordão. Perderiam a oportunidade de estar do outro lado da margem. Não estariam em segurança, cuidados pelo nosso Deus. E por que nós temos a imagem desta arca? Nós já vimos ontem e falamos sobre isso, que na caminhada pelo deserto, Deus orientou o povo. De noite era uma coluna de fogo e durante o dia era uma coluna de nuvem, e o Senhor guiava o povo, a presença de Deus. Quando o povo estava caminhando ali rumo à terra prometida, quando ele chegou dentro do Sinai, Deus começou a dar diversas ordenanças para Moisés. E disse então que Moisés subiu lá para o monte, e disse que Moisés então foi orientado por Deus a como orientar o povo, como trazer as tábuas da lei. Isso está lá em Êxodo, capítulo 19 até o capítulo de número 31. E diz então que ele falou o que deveria o povo fazer, os mandamentos. Depois Deus orienta como seria o tabernáculo. Depois Deus orienta como seria a arca, está lá no capítulo 25. Depois nós vamos ver que Deus diz que há o lugar santo do santo, o lugar santo e o lugar comum do povo, lá no tabernáculo, e depois isso acontece também no templo. Enfim, a arca representava o lugar, ou a presença viva e real de Deus cuidando do povo. E dentro desta arca, como nós podemos ver ali, que nas tábuas da lei estavam os 10 mandamentos. Então ali aqueles 10 mandamentos que Deus deu lá no Sinai para Moisés, que quando Moisés viu que o povo tinha abandonado a Deus, ele quebrou as primeiras tábuas da lei, porque eles pediram para Arão fazer um bezerro de ouro. Então as tábuas da lei estavam ali na arca da aliança. Era um objeto precioso, ele era feito de madeira de acácia, mas era revestido de ouro puro. Tinha 2 anjos, 2 querubins que estendiam as suas asas e cobriam a arca, e dentro então estava ali as tábuas da lei.
Mas tinha também o bordão de Arão que floresceu. Irmãos, sempre existem pessoas que questionam lideranças. E infelizmente, nós vemos lá em Números 16 e 17 que algumas pessoas de Israel começaram a questionar tanto a liderança de Moisés quanto a liderança de Abraão como sacerdote legítimo. E lá em Números fala que Corá, Datã, Abirão e On se opunham à liderança de Moisés. E então eles chegaram até Moisés e falaram: não, sua liderança não é de Deus. Eles chegaram e disseram: não, Arão não é o sumo sacerdote, não é o sacerdote. E diz o texto da palavra de Deus, se os irmãos lerem lá, que Deus falou assim: pegue cada um das 12 tribos, cada um pegue um cajado, pegue lá um bordão, e vocês vão trazer cada um cajado perante o Senhor. E o cajado que florescer, esse é legitimado pelo Senhor. E diz a palavra de Deus aqui: todos trouxeram das 12 tribos, e o cajado de Arão floresceu. Aí os irmãos podem ver que há um caminho ali do lado. Diz então que Arão é o legítimo sacerdote, aquele que era por Deus instituído para cuidar do templo e das coisas de Deus. Mas também diz que aquela vara, além de estar aquele caminho, ainda produziu frutos, amêndoas, diz o texto da palavra de Deus. Quer dizer, se estamos realmente na direção de Deus e seguindo o que Deus manda, além de tudo nós encontramos frutos. Deus nos abençoa. E quando aqueles são legítimos servos de Deus, produz frutos. E Jesus falou: eu vos escolhi para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Mas dentro da arca também tinha um vaso de ouro, que tinha junto um maná. Sabe o maná que Deus dava diariamente, somente no sexto dia, que era para que o povo de Israel colhesse maná no deserto, para que não houvesse colheita no sétimo dia, porque se eles fossem no sétimo dia não encontrariam maná. E aquele maná quer dizer o suprimento de Deus por toda a caminhada. Então, eram esses os 3 objetos que estavam nessa arca. Era uma arca feita de madeira, revestida de ouro, muito poderosa. Quem quiser ver um pouquinho sobre a história dessa arca, é só assistir aquele filme lá, é uma fábula, né? Indiana Jones e a Arca Perdida. Vocês não já devem ter visto, né? Mas não tem nada a ver com mas é a arca da Bíblia ali que eles estão procurando, não é nenhuma história bíblica, né? Esta arca somente os levitas poderiam levar. Qualquer pessoa que pusesse a mão na arca que não fosse da tribo Levi era fulminado instantaneamente. Tem um texto da palavra de Deus, eu me esqueci agora, mas eles estavam levando a arca e de repente a arca começou a cair. E diz que alguns foram lá tentar ajudar, colocaram a mão na arca e morreram. Quer dizer, o que Deus ordena, nós temos que cumprir. Isso é muito sério hoje em dia, porque nós podemos muitas vezes fazer como aquelas pessoas: estamos seguindo a arca, mas queremos que dar uma ajuda para Deus. Quer dizer, Deus não disse bem assim. Muitos hoje fazem muitas coisas, não é bem assim que a Bíblia diz, foi escrito há 2000 anos atrás, tem muita coisa que é ultrapassada. Tomem cuidado, porque ao fazer isso, se você está fazendo com aqueles homens, está deixando de estar no caminho de Deus e com Deus para estar no caminho dos homens. O que Deus manda, ele deve ser cumprido cabalmente. Somente os levitas poderiam transportá-la. Ela ficava no lugar santo dos santos. O lugar santo dos santos não tem jeito de mostrar aí o tabernáculo ou não dá, né? Mas, tinha o tabernáculo, que era uma tenda muito grande, tinha um lugar santo. Primeiro tinha um lugar comum, onde o povo comum, como eu e os irmãos ficavam. Depois tinha um lugar santo, era onde era oferecido os sacrifícios que o sacerdote pegava. Depois tinha uma outra cortina, que tinha um lugar santo do santo. E ali ficava a arca do Senhor. E ali só poderia comparecer o sumo sacerdote uma vez por ano. Uma vez por ano. E ele tinha que comparecer
Se ele estivesse pecado e entrasse lá, ele morria instantaneamente, porque diante da santidade de Deus ele não poderia. Então ele tinha que se purificar antes. Por isso é que era o lugar santo dos santos. Os irmãos devem ter ouvido isso já, quando Isaías teve a visão, que ele estava santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E ele, comparando a santidade de Deus com a sua vida, ele fala: eis que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então esse era um lugar onde o sacerdote ia, e ele tinha uma veste especial. Se os irmãos lerem a palavra de Deus, Deus falou: tem que ser uma veste especial, não pode ser qualquer uma. Tinha o nome das 12 tribos na veste, e ele entrava lá, e ele amarrava uma cordinha no pé dele, e ele entrava. E se ele não voltasse, eles puxavam, não podiam entrar nesse lugar. Então o sacerdote tem que estar sendo uma pessoa santa, purificada, quando ele oferecendo sacrifício pelos seus pecados. Por isso é que hoje nós não temos mais sacerdotes, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote, puro e santo. Ele entrou no santo do santo, e por isso nós podemos estar diante de Deus agora, mediante Jesus Cristo. Quando a gente lê lá sobre a morte de Jesus, quando Jesus morreu, diz que o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Lembra-se desse texto? E então agora nós temos livre acesso a Deus através do sangue, através da obra completa de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que não teve pecado nenhum. Então, meus amados irmãos, nós vemos que esta arca simbolizava a presença de Deus. Isso apareceu mais ou menos no ano 587 a.C., segundo o livro dos Reis, lá no capítulo 25, quando o rei Nabucodonosor invadiu lá Jerusalém, destruiu a cidade, incendiou o templo e levou utensílios lá para a Babilônia. E a partir desta data, então, ninguém mais sabe o paradeiro, né? Algumas especulações onde estaria a arca, mas atualmente a sua localização não se sabe se ela foi destruída ou o que aconteceu, não é? Mas para os irmãos terem uma ideia desta arca que representava a presença de Deus. Hoje nós temos a presença de Deus, que não é mais uma arca, mas é o próprio Deus, através do Espírito Santo, a nos guiar e a nos orientar. E aqui diz o texto assim, que aquele povo tinha que olhar para esta arca e seguir. E diz aqui que a arca, no versículo 3, estará mais ou menos a 2.000 côvados de distância, quer dizer, mais ou menos uns 900 metros de distância. Cada côvado vai aproximadamente 45 centímetros. Então, estaria numa distância e o povo deveria olhar para a arca. Meus amados irmãos, nós não podemos deixar de olhar para Jesus. A Bíblia diz que nós devemos olhar firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. E eles iriam passar e estariam então em segurança. E meus amados irmãos, no texto aqui, discorrendo, nós vemos tudo isso, nós vemos Deus, como Deus orientou, como Deus ordenou, e nós vamos lá para o versículo 11, quando diz assim: eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós, e quando os sacerdotes plantarem os seus pés na borda do rio, ali vocês deverão já estar preparados. Então eu queria, irmãos, trazer uma seguinte coisa. Hoje Deus não está ausente, apesar da arca estar desaparecida, Deus está presente e é real e verdadeiro. Tenho sentido e visto a presença de Deus real e verdadeira, e nós temos que olhar para esse Deus e caminhar como Israel caminhou. Havia ali um rio, mas havia um Deus que os guiaria e que os abençoaria. E veja aqui que diz que eles deveriam fazer isso, e eles deveriam caminhar, e eles teriam a mão de Deus a fazer maravilhas naquelas águas. Outra coisa, então, uma segunda coisa, além de caminhar, nós vamos ver maravilhas. Irmãos, quando nós caminhamos olhando para o Senhor, olhando para o nosso Deus, nós vamos ver maravilhas esse ano de 2023. Eu creio nisso, irmãos, porque o nosso Deus é um Deus soberano,
num monte onde está tem muita neve, muita geleira, e quando vem o tempo em que aquece, aquela geleira se derrete e alimenta o Rio Jordão e ele transborda, e ali deveria ser parado. Toda aquela água, diz aqui o texto, as águas seriam cortadas, no versículo número 13, diz assim, a saber que vem de cima e se amontoarão. Meus irmãos, eu sei que há muitas pessoas nos nossos dias que ainda não acreditam em milagres, até milagres bíblicos, né? Eu vejo pessoas que, entre meios cristãos, você acha que isso poderia acontecer? Você acha que Jesus iria realmente transformar 2 pães e 5 peixinhos, não é isso? A vida não sei, para alimentar mais de 5.000 pessoas, né? Apenas um lanchinho de um garotinho lá, com os pães e os peixinhos, né? Mas o Senhor fez isso. Gente, o Senhor tem poder para curar, para abençoar, para transformar momentos difíceis em momentos de bênção. Mas o que nós temos que fazer é confiar. E diz o texto da palavra de Deus que eles fizeram isso. E no versículo 15 diz assim: quando levavam a arca, chegaram até o Jordão e os seus pés se molharam na borda, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias a seca. Pararam-se as águas que vinham de cima. Olha aí, o que Josué falou. Deus mandou orientar, parou lá. Que grande milagre, né? Meus irmãos, vamos deixar que o Senhor pare as torrentes de problemas que vêm nas nossas vidas. Vamos fazer com que o Senhor cuide de nós, mas para isso nós temos que estar confiantes, obedientes a esta palavra, porque assim diz o texto da palavra de Deus, que eles caminharam em terra seca, pararam. Deus faz maravilhas. O Rio Jordão desemboca no Mar Morto, aqui no Mar Salgado, né? O Mar Morto parou ali, para que eles pudessem passar. E diz assim que passou o povo de fronte de Jericó, versículo 16, porque o Senhor estava à frente. E diz ainda, a aliança do Senhor pararam firme, a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Também gosto dessa ilustração aqui. Ele estava andando e no meio a arca parou. Era Deus esperando o seu povo passar, e enquanto todos não passassem, ela não sairia dali. Quer dizer, meus amados irmãos, que Deus está nos olhando, está cuidando de nós, está vendo a nossa caminhada, está vendo o rio que está entre nós, mas Ele vai nos fazer passar em terra seca, e o Senhor não vai nos abandonar. E diz aqui o texto da palavra de Deus que eles passaram, todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o rio. Meus amados irmãos, nós só conseguimos ter essa firmeza, essa certeza e essa convicção se nós estivermos cumprindo o que diz a palavra de Deus. Agora eu quero dizer uma coisa, se você virar aí no capítulo de número 4, 5, 6, já verá Jericó. Problemas virão. Quem disse que você virá, aceita Jesus em sua vida, vai ficar. Não existe isso. Ele está falando que nós temos que ter bom ânimo. No mundo tereis aflição, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Meus amados irmãos, é um momento que nós vamos enfrentar. As dificuldades aparecerão, mas nós temos que ter bom ânimo. Virá Jericó, virá as cidades, virá os problemas, mas o Senhor vai estar sustentando o povo de Israel. Se os irmãos olharem aqui, um problema que aconteceu, chama-se pecado de Acã. Já ouviram falar? Deus fez maravilhas. Os israelitas fizeram maravilhas. Mas Acã quis ser mais esperto do que Deus. Ele falou, vou fazer algumas coisas aqui, vou fazer o que
certo. Deus falou então para levar tudo, eu vou levar algumas coisas para mim, resposta, algumas capas babilônicas e alguns objetos de ouro e prata. E nisso que houve destruição para toda a casa de Acã. Toda a sua casa foi destruída, eles foram apedrejados. Se Deus fazesse assim hoje conosco, irmãos, acho que já tinha sido apedrejado há muito tempo. Mas Deus é misericordioso, não é? Então, meus irmãos, não deixem isso acontecer. Não desobedeçam a Deus. Cumpram o que Deus orienta, para que nós continuemos a ser sempre abençoados por esse Deus. Haverá momentos difíceis, haverá dificuldades, mas o Senhor vai estar presente, enxugando o rio que vem querendo nos assolar, estando nesse rio, estando conosco para nos proteger. E não nos esqueçamos, porque depois que passar o rio, depois que passar a situação e estivermos na outra margem, vermos as bênçãos de Deus, nunca nos esqueçamos de estar firmes e confiantes neste Deus, porque o novo ano se inicia. Mas há um Deus que é soberano, e esse ano está debaixo da sua mão poderosa. Por isso, eu prefiro olhar firme para esse Deus, porque eu sei que Ele vai estar presente para fazer maravilhas no meio de nós. Amém? Amém. Deus nos abençoe, que assim sejamos fortes e corajosos. Vamos nos preparar então para participarmos da ceia do Senhor. Vamos cantar. Vamos louvar o nosso Deus. Convido os irmãos a se colocarem em pé para juntos louvarmos a nosso
que andaram